Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje, no dia 19 de 1 de 2026, palpite de Bucks e Hawks já no nosso grupo VIP, Cleveland e Oklahoma City Thunders também. Então vamos começar a nossa análise aqui falando de Wizards e Clippers. Nessa partida a gente tem duas possibilidades, as duas franquias se enfrentaram recentemente. O Clippers vem bem agora, né? Deram uma melhorada, enquanto que o Washington Wizards, apesar de volta e meia aprontar alguns defeitos que eles têm, continuam sendo bem claros. A gente tá falando aqui de um time que sofre muitos pontos para armadores, cedem muitas assistências, e muitas dessas assistências que eles cedem é justamente porque eles sofrem muitos pontos para jogadores de garrafão, como centers, onde eles são o terceiro mais vazado da NBA, e alas de força, onde eles são o segundo, e você conectar passes com esses jogadores, que geralmente executam arremessos perto da cesta, são fáceis de serem convertidos em assistências, porque é um setor onde o percentual, o aproveitamento desses arremessos costuma ser mais alto, de 50%, 60%, 70%. Então aqui a gente tem algumas possibilidades. A primeira delas, o over em assistências do James Harden para conectar esses passes com esses jogadores, já que o Wizards é o sexto que mais cede assistências por jogo. No garrafão, a gente tem o Ivica Zubac, que pode brilhar e pontuar muito bem. Como eu disse para vocês, o Wizards sofre muito para jogadores dessa posição, e o Kawhi Leonard, que era o nosso jogador preferido para essa partida, não vai jogar hoje. Mais para pré-jogo aqui, eu já gosto desse mais de 8.5 assistências do James Harden, e como eu disse para vocês, em relação a pontos, eu gosto desse 16.5 pontos do Zubac, mas eu trabalharia ali com uma linha um pouquinho mais segura, esperando pelo menos 15 pontos dele, tá? Eu sei que não tá pagando em torno de 50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar, mas acho que é um pouco mais confortável pra gente operar nesse dia de hoje, lembrando que o Harden não vai ter tanto suporte assim, ele vai precisar desses caras de centro pontuando bem para poder produzir, e ele mesmo vai ter que fazer ali seus 20, 25 pontos. Então até na ordem, eu prefiro a pontuação do Zubac depois das assistências do Harden. A gente tá falando de um Wizards, que é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo. Quando a gente fala aqui de defesa versus posição, já especifiquei para vocês como o Harden pode se destacar, e eles também são o sexto que mais sofre pontos na zona pintada em toda a liga, então é aqui onde o Zubac pode se destacar e pontuar bem. E mais do que isso, eu acho que a linha do Harden, se for bater, vai ser no limite, ali com 9, 10 assistências, coisas do tipo. Inclusive, ele enfrentou recentemente o Washington Wizards, completou por 8 assistências, então foi de raspão. Eu prefiro algo um pouquinho mais confortável aqui. 7 dos últimos 10 armadores que enfrentaram o Wizards foram over nas assistências, e também 7 dos últimos 9, o que também é bem interessante. Mas a gente também teve aqui alguns armadores se destacando em relação a pontos contra eles, mas pra gente ter uma linha confortável do Harden para trabalhar com pontos teria que ser 30, então eu acho meio alto demais. E aí a gente tem aqui o nosso jogador preferido para pontuar nessa partida, o Zubac, que nessa temporada vem muito bem, ele teve alguns jogos aí em uma marcha mais lenta por conta da volta de lesão, então a gente espera hoje ele pelo menos 15 pontos, ele tem média de quase 15 dentro dessa temporada. Ele não recebeu muitos passes porque recentemente o time deu mais certo com o Kawhi pontuando bem, mas no geral a gente pode ver aqui ele sendo o principal protagonista ofensivo desse time dentro desse setor, já que 6 dos últimos 8 jogadores de garrafão que enfrentaram o Wizards foram over nas suas pontuações, alguns deles ali ficaram por muito pouco, como o Mark Williams e o Sabonis por apenas um pontinho, tá? Agora vamos falar aqui de San Antonio Spurs e Utah Jazz. Para essa partida tem dois jogadores que a gente julga ser interessante, né? Contra o Jazz é importante você trabalhar no over em bola de 3, principalmente jogadores que jogam na posição de ala, armador e ala armador. Mas como a gente não tem nenhum grande shooter aqui pra gente confiar, no máximo a gente teria ali o Harrison Barnes, que ele é muito mais pela eficiência do que pelo volume, e o Keldon Johnson, mas o Keldon Johnson também vem do banco. Eu prefiro trabalhar com quem vai fazer essa bola chegar até esses jogadores. Então, tanto Stephen Castle quanto De'Aaron Fox são interessantes, mas o Stephen Castle é mais regular no quesito em dar assistências, e a gente consegue pegar aqui pelo menos 7, também pagando perto de 50. No ao vivo dá para esperar para essa linha subir aqui e tá pagando um pouquinho mais. Se você não gosta de trabalhar com essa odd, mais de 7.5, acredito que vale o risco. Superou nos últimos 3 jogos consecutivos, e a gente tá falando aqui de um Utah Jazz que é um dos times mais vazados da NBA, o que mais cede assistências em geral na NBA, o segundo que mais cede assistências para armadores e o sexto que mais cede para alas armadores, as duas posições que o Stephen Castle joga. Eu gosto muito desse jogador, ele que vem de uma temporada muito interessante, sendo um dos jogadores mais importantes desse San Antonio Spurs, que promete muito, principalmente nos playoffs. Ele que tem média de 7 assistências nessa temporada, então por isso eu acredito que ele possa bater essa marca hoje.
Ele só teve um confronto contra o Jazz nessa temporada com 7 assistências dadas, mas foi um jogo que ele tentou muito arremesso do território triplo e terminou com apenas 13% de aproveitamento. Não foi uma das melhores noites dele no geral. Mas ele pode fazer mais, tá? 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis dele que enfrentaram o Jazz foram over nas assistências. A gente tem aqui alguns jogadores que foram under, como por exemplo o Shea, por apenas uma assistência, mas é um cara que ele tem como prioridade arremessar ao invés de passar. E se a gente for buscar essa linha aqui de 7, pelo menos, ele conseguiu superar em 10 dos últimos 15 jogos, nos últimos 3 consecutivos também. Beleza? Então, vamos ficar de olho ali no ao vivo, tentar esperar baixar essa linha, baixar um pouquinho, né, para ele poder fazer essas assistências. Ele pode conectar com diversos jogadores, inclusive o Wembanyama, por mais que o Jazz não sofra tanto assim para pivôs, eles não sofrem tanto porque é muito melhor você arremessar por fora do que por dentro, mas na hora de defender mesmo os caras dessas posições, eles acabam sofrendo no fim das contas sim, tá? Eles são com diversos desfalques, dentre eles o seu principal protetor de aro, Walker Kessler. Vamos ficar de olho, o Devin Vassell é um cara que eu queria trabalhar com over nas bolas de 3 dele, mas ele tá ausente. Stephen Castle também é dúvida. Se ele não jogar, aí é De'Aaron Fox, não tem jeito. Ele vai ser a nossa primeira opção em assistências. Beleza? Deve ser um jogo over. A equipe do Jazz não deve defender nada, mas devem tentar produzir bons pontos. Até para poder mostrar, né, o talento de seus jogadores contra um dos times mais midiáticos do momento, principalmente por conta do Wembanyama, mas acima de tudo para poder divulgar esses jogadores que estão no mercado e que devem ser trocados. Agora vamos falar de 76ers e Pacers, mas não sem antes pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. A gente está com a meta de 100 likes para esse vídeo de hoje, para a gente poder trazer mais um vídeo exclusivo para vocês amanhã. Ontem a gente não bateu nossa meta de 100 likes, então a gente trouxe esse vídeo aqui para vocês, mas se hoje não bater, amanhã o nosso vídeo vai ser exclusivo do VIP e do clube de membros. Você pode ser membro clicando aqui embaixo no botão de Seja Membro, ou então participar do nosso grupo VIP, o grupo VIP mais completo do mercado, com muitos guias, e-books, palpites exclusivos e muitas informações como os favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over, under e muito mais no grupo VIP, que a gente tem como proposta trazer o mais completo do mundo. Beleza? Agora vamos falar aqui de 76ers Indiana e vamos falar de Joel Embiid, ele que finalmente agora tá numa sequência boa, fisicamente tá bem, enfrenta hoje um adversário favorável. Indiana Pacers é um dos times mais vazados na zona pintada na liga, uma das piores defesas, uma das defesas mais vazadas e um time que geralmente o Joel Embiid costuma se sair bem, tá? Vamos trabalhar aqui com a linha dele de mais de 26,5 pontos. Para essa partida, tá pagando 1,68, já acho interessante, mas dá para tentar esperar baixar para 25 ali no ao vivo também. Bom, a gente tá falando de Indiana, que é um dos 10 times que mais levam rivais à linha de lance livre na liga, isso pode facilitar a nossa vida. Eles também são um dos 10 times que mais sofrem pontos na zona pintada na NBA, mais de 26,5 pontos o Embiid superou em 8 dos últimos 13 jogos que ele fez, ele tem média de 24 nessa temporada, mas recentemente fez jogos aqui nível além, né, com 32, 27, 33, e ele não pontuou tão bem contra os Cavs e contra o Orlando Magic. Mas tá tudo bem, né? Porque os Cavs e o Orlando Magic, eles não costumam sofrer tantos pontos para pivôs assim, né? Estando entre os 10 ali que menos sofrem pontos para jogadores dessa posição. Enquanto que o Indiana Pacers está entre os 10 que mais sofrem. Então aqui a gente já tem uma margem interessante para a gente poder trabalhar a favor dele, tá? Nos últimos 10 jogos contra o Indiana Pacers, média de 34,3 pontos. Ele fez pelo menos 27, que é o que a gente busca para hoje, em 80% desses últimos 10 jogos. E se a gente for organizar aqui, né, por data, o jogo mais recente, o único que aconteceu nessa temporada, em que o Embiid participou, no dia 12/12 de 25, ele marcou 39 pontos. Lembrando, ele ainda estava ali naquelas, né, em relação ao seu volume de jogo, minutagem, etc. Mas ele bateu os 32 naquela oportunidade, com 39 pontos. Hoje tem tudo para ir muito bem mais uma vez. E agora, para finalizar os nossos palpites, vamos falar aqui de Pistons e Celtics, porque aqui a gente vai indicar a assistência de um jogador. O Boston Celtics não é uma defesa boba, é uma defesa muito boa, para falar a verdade, principalmente nesse setor de armação, onde tem um Derrick White que faz uma pressão ali diferenciada, mas isso também obriga com que esses armadores que são marcados por ele soltem mais a bola, e o Cade Cunningham é um cara que sabe fazer os seus companheiros jogarem. Eu espero mais de 9,5 assistências dele hoje, porque a gente tá falando que, apesar dessa boa defesa, é um Boston que é o time que mais cede assistências por jogo para armadores em toda a liga, tá? O Cade Cunningham nessa temporada ele tem média em relação ao número de assistências, vamos dar uma olhadinha aqui. Cunningham nessa temporada tem 9,6 assistências de média, mas ele fez diversos jogos aqui, né, com pelo menos 10, o que também foi muito interessante, superando essa marca aqui em 4 dos últimos 6 jogos, em 6 dos últimos 9 e também 9 dos últimos 15 contra o Boston Celtics. Ele completou para 10 assistências naquela oportunidade e marcou 32 pontos. E eu acredito que hoje ele faça um jogo no qual ele vai arremessar ainda menos do que ele arremessou aqui, onde ele completou para 5, mas ele deu 26 arremessos. Aqui era um momento em que o Cade estava numa fome absurda, né?
dando 26, 26, 25 arremessos. Hoje não, ele já diminuiu esse ritmo para 14, 16, 17. Raramente ele arremessa tanto assim, e é nessa fórmula em que seu time se deu melhor, né? São 4 vitórias consecutivas. Naquele período ali o time estava um pouquinho mais irregular, inclusive perdeu para o próprio Boston, para o Orlando Magic, e depois de vencer Atlanta e Miami perdeu para o Milwaukee Bucks. Então esse jogo coletivo é mais importante para ele. 9 dos últimos 10 armadores que enfrentaram os Celtics foram over nas suas assistências, diversos deles foram over que a gente indicou ou aqui ou no nosso grupo VIP, e a gente acredita que o Cade possa destacar hoje também. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado desses nossos 4 palpites para hoje, análise dessas partidas, favoritos da noite, melhores zebras e também melhores jogos over e under para vocês operarem. Tá lá no nosso grupo VIP. Bora encerrar o nosso vídeo porque já tá rolando Hawks e Bucks e logo logo tem Cleveland e OKC. Todos os jogos que a gente pulou tem análise e palpite para vocês no nosso grupo VIP, melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Bora de greens hoje. Então comenta aqui embaixo para tá aí toda essa energia positiva que hoje é dia de green. Muito obrigado pela sua audiência. Falou.